Olá, Beatriz, boa Olá, tarde. boa tarde. É, Beatriz, então, enquanto ela prepara a apresentação, vou ler a biografia. A Beatriz é a última a apresentar hoje. É, Ela é natural de Póvoa de Varzim, no Porto, licenciada em Artes Plásticas no ramo de Escultura da Universidade do Porto. Atualmente a realizar um mestrado em Museologia e Museografia na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. O tema é a evolução artística dos epitáfios nos cemitérios do Alto de São Jorge e Prazeres. Estamos já a Então, ver aqui, Beatriz já está em tela cheia. ok, sim, então vou começar a minha apresentação. Como a Thais apresentou, ele vem no sentido do meu estágio, que também estou a fazer em colaboração com a colega Margarida, que tinha apresentado antes, daí que os nossos temas se cruzam um pouco. No meu caso, eu realizei este artigo no sentido de investigar o trabalho de campo através dos epitáfios como um potencial fator de datação e um exercício que permite identificar a cronologia das mudanças gramaticais, artísticas e histórias que se prendem a este, realçando as possibilidades museológicas na inventariação das construções de cemitério. Então, passo então aqui a fazer um pouco de um contexto histórico. Os primeiros cemitérios românticos de Lisboa, que foram os Prazeres e Alto de São João, foram construídos em 1833 e foram inspirados pela influência francesa na capital. Aliás, Lisboa como polo quase que marcante na vida política de Portugal, também é palco de grandes monumentos fúnebres, quer em praças, avenidas, ruas, largos, até na toponímia utilizada. Portanto, vemos aqui uma cidade que também vive dos mortos. Então, em 1835 deu-se a proibição da sepultura ad sanctus, que era uma sepultura feita em igreja e nos adros. Esta era realizada desde a altura medieval e anterior também. Esta foi proibida por causa da influência do iluminismo que havia na Europa e por uma questão de saúde pública, quer pela epidemia de cólera que estava vigente na altura, quer por questões de saneamento público. Nesse aspecto, assumiu-se a construção de cemitérios civis que, ao mesmo tempo que visavam pelos vivos, estes também foram desenhados através e tendo em conta os vivos e não os mortos. Nós conseguimos perceber isso pelas construções que nós encontramos lá, não apenas através destes jazigos. Estes são alguns exemplos dos quais nós conseguimos perceber que a vida dos mortos é inspirada nos vivos, pelas casas, pelos templos, catedrais, mas também pelos jardins e pelos epitáfios, claro. Portanto, atualmente Lisboa está a cargo com 7 cemitérios, estes que estou aqui a passar. Hoje em dia estão ao abrigo da Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia. Este organismo, para além de ser fundamental na organização e conservação das infraestruturas e administração legal da morte da cidade, também acolhe um espólio riquíssimo de arte fúnebre, que é o que estou atualmente a inventariar e a estudar também. Estes objetos são recolhidos a quando o abandono de um jazigo, cada vez mais provocado pela expansão da cidade, pelos êxodos e, claro, pelos distanciamentos geracionais. Portanto, os cemitérios dos Prazeres e Alto São João atualmente abrigam dezenas de jazigos históricos, intitulados como assim, pelo traçado do próprio cemitério, que traça jazigos de interesse histórico-artístico e jazigos civis. Enquanto organismo vivo e altamente funcional, o cemitério de Alto São João é o maior da capital e concentra figuras notáveis do republicanismo e democracia portuguesa, seguido do Panteão Nacional.
Em contrapartida, tenho de referir que o Cemitério dos Prazeres foi edificado como um ponto aristocrático após a implementação da proibição da sepultura artefactos. Inicialmente foi concebido para depositar os corpos das vítimas de cólera do século XIX numa vala comum, mas ele cresceu de maneira exorbitante, atraindo a aristocracia para todas as suas ruas. Portanto, fazendo aqui uma análise de forma museológica, o cemitério como objeto de estudo é fundamental para uma possível inventariação e encontrar métodos de identificação das suas construções face aos iminentes riscos que estas estão ameaçadas. Portanto, como já falei antes, também juntam-se aos riscos da expansão e crise habitacional e urbana. Portanto, tem a ver com mesmo a própria gestão do espaço, que cada vez mais se associa ou muda os seus comportamentos para uma forma mais sustentável, mais compacta, mais portátil, como nós conseguimos ver através da cremação e da sepultura aeróbia, que é cada vez mais utilizada. Portanto, a eventual evolução destes hábitos pode provocar o desuso e abandono das infraestruturas cemiteriais românticas, criando assim espaço para a degradação e perda de património da cidade, como já vimos anteriormente, quer em infraestruturas civis, fábricas e estações ferroviárias que eventualmente agora são pontos turísticos completamente desvirtuados do que eram. Portanto, neste sentido, o epitáfio enquadra-se em qualquer inscrição sepulcral, quer ela seja uma pequena inscrição de nome, quer ele seja também uma dedicatória ou elogio, isto porque os cemitérios portugueses e românticos carecem de uma grande repetição de ornamentos, de palavras e temáticas. Portanto, tive de expandir esse campo para fazer o meu estudo. Portanto, este estudo foi feito no início do estágio. Ambos os cemitérios foram captadas bastantes fotografias da maioria dos jazigos lá encontrados e dos epitáfios. Nisso resultou 62 jazigos inseridos numa base de dados e tratados em 3 categorias principais: enquadramento da arquitetura e formalidade, a tipografia e o enquadramento histórico e social. Vamos passar primeiro para um enquadramento da arquitetura. Aqui faço o levantamento de uma abordagem artística e escultórica da inscrição e do lettering. Aqui conseguimos ver que a primeira é a tipologia da inscrição em pedra no cemitério, com letras pintadas. Esta é a mais utilizada em todo o cemitério, pelo baixo custo de mão de obra e pela simplicidade que essa inscrição tem. Do outro lado, temos aqui caracteres de metal, em bronze neste caso, fixados em pedra, que costumam estar bastante visíveis em monumentos de homenagem, devido ao contraste de materiais, assim como à diversidade deles. Da mesma forma, temos a impressão sobre pedra, que esta, por acaso, é uma forma de datação de jazigo, porque esta forma apenas existe do final do século XIX, devido à experimentalidade da imprensa e da Revolução Industrial. Vemos que estas impressões são sempre desta forma, esta composição, em que cada linha tem uma tipografia diferente. E depois temos aqui o lettering em relevo. Ele normalmente aparece aqui em contexto ornamental, para não criar um contraste grande entre o ornamento da fachada e a própria inscrição. Algumas menções honrosas, temos aqui metal sobre metal, gravação em chapa e impressão sobre vidro. Temos aqui também um pouco da modelação do próprio texto em consoante com a arquitetura. Ela aparece mais nas apropriações de elementos arquitetónicos góticos e medievais, neste caso de fachadas quase que como se fossem catedrais e templos romanos e gregos, que o lettering quase que acompanha e contorna estas ornamentações.
Numa abordagem tipográfica, por haver um grande leque de famílias, apenas filtrei 3, sendo que o lettering encontrado e as famílias tipográficas encontradas nos cemitérios são bastante vastas, mas que, no entanto, se inserem em 3 grandes famílias que eu escolhi tratar, que esta é a sans serif, ou seja, não serifado. Este é de todos a família tipográfica mais utilizada, transversalmente durante todos os séculos, assim como sendo em jazigo de classe mais pobre e classe mais abastada, pela facilidade de construção e de inscrição. É uma letra que não é arredondada ou não tem tantas curvas como a maioria delas. Vemos aqui alguns exemplos que ela aparece quer em inscrições, relevos, caracteres. A modern, esta família tipográfica aparece mais em contexto de relevos e homenagens fúnebres, como conseguimos ver aqui. E depois, por último, temos a Old Style, que num contexto parecido e com menos regularidade, aparece aqui pontualmente em dedicatórias mais poéticas pela legibilidade desta letra. Por fim, temos aqui também algumas menções honrosas das famílias tipográficas um pouco inspiradas pela arte nova, aqui embaixo, e a de cima é inspirada pela própria assinatura do autógrafo. Não é exclusivo deste epitáfio que foi encontrado nos parceiros, pelo que há vários mais cursivos, de um autógrafo vindo da própria cultura pop do início do século XX. Passando agora para um enquadramento mais histórico e terminando assim a minha abordagem, vemos aqui que o cemitério de Alto São João e Prazeres, embora terem sido construídos na mesma altura, tiveram destinos bem diferentes. No que toca ao Alto São João, como foi um plano B aos Prazeres, criou aqui uma opção acessível à maioria da população operária. Portanto, é aqui que as classes menos abastadas se vão sepultar. Por essa razão, os movimentos antifascistas e que defendiam estas classes foram também escolher esta localidade para sepultar e criar assim quase como uma comunidade de acordo com o espírito destes movimentos políticos. Vemos aqui no Alto São João, para além de uma tendência política do espectro da esquerda, também vemos algumas homenagens de vítimas à violência política. Esta primeira, que nós conseguimos entender a partir do epitáfio e também de um contexto mais profundo, que é em homenagem às vítimas de Rafal, que foi um campo prisional de violência política construído pelo Estado Novo, e aqui também conseguimos entender que no Alto São João há bastantes intenções de glorificar os atos das pessoas através dos cargos políticos, do sofrimento de combate e de resistência. Do outro Beatriz, lado... 3 minutos, desculpa, 3 Ok. minutos, ok? Ok. Do outro lado do espectro, temos no cemitério dos Prazeres de Alto São João também vestígios de uma direita portuguesa, conservadora. Aqui a homenagem a João José Nascimento Costa, que foi o piloto que esteve a bordo do Paquete de Santa Maria, que em 61 houve um conflito político. Lá está, tem a ver novamente com o Estado Novo. Neste caso, o piloto defendia este regime e foi assassinado por combatentes do regime. Neste caso, ele foi sepultado no jazigo, onde conseguimos ler que foi morto no seu posto de trabalho, no Paquete de Santa Maria, ao serviço da pátria. Ou seja, vemos aqui o epitáfio quase como retratar não só de uma forma fidedigna
a ideologia do regime, da pátria em cima da pessoa e da submissão total do defunto, mas também aqui como esta imagem para toda a eternidade que temos deste piloto. Do outro lado temos uma homenagem a João Belo, no jazigo no Alto de São João, que vemos na sua lateral passagens de discursos que ele preferiu. Ele foi um comendador colonial em Moçambique. Portanto, em suma, o estudo efetuado demonstra a diversidade artística e contextos sociais associados à mensagem escrita em pedra, em metal, ou seja, o epitáfio. Negar a morte e os seus ritos provoca assim a negação da própria cultura de uma sociedade, a sociedade que se constrói sobre os pilares da vida e da morte. Serve assim do cemitério como testemunho arquitetónico do seu passado, presente e futuro. Portanto, termino assim a minha apresentação. Obrigada, Beatriz. Nunca pensei que as aulas do professor Jorge dos Reis fossem úteis para esse tipo de trabalho. Muito bom. Alguém tem alguma questão para a Beatriz? Aqui tem uma no chat do Marcos. Você Sim, encontrou símbolos maçons nos cemitérios? Tá, consegue ver? Consegue ler, Beatriz? Sim, consigo. Obrigada. Sim, os símbolos da maçonaria são bastante visíveis em todos os cemitérios, até que no cemitério de Alto São João é interessante ver que não só nos próprios jazigos, mas também na jardinagem, temos... ele é bastante marcado por ciprestes, mas também por acácias. As acácias têm a ver com a maçonaria e vemos que há uma rua apenas com acácias e entendemos que isso é a rua da maçonaria, mas esses elementos estão em todo lado, quer nos prazeres, quer no Alto São João. Obrigada, Beatriz, pela apresentação.